Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Nós temos oração às 17 horas, 17h05, né? Saímos do fogo e vamos entrar no fogo do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por este momento. Aqui nós estamos na Tua casa, Senhor, para adorar a Ti na beleza da Tua santidade. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nós possamos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se até aqui o Senhor tem nos ajudado, é o motivo de nós te agradecer, porque nós não temos ouro nem prata, mas a Tua graça nos basta, Senhor. Senhor, enche os nossos corações, Senhor, da Tua graça. Senhor, nos cobre com Teu sangue e derrama da Tua unção nesta noite, Senhor, salvando almas para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor possa abrir também, Pai querido, porque nós estamos no propósito de oração, pedindo ao Senhor que abra a porta de emprego para o desempregado, Senhor. Estenda as Tuas mãos poderosas, Senhor, porque eu creio na Tua cura, porque o Senhor já curou, aleluia, da maior enfermidade, que foi a salvação da nossa alma que estava enferma, e nós fomos curados no dia que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, e aqui nós estamos alegres, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Pai Celeste, abençoa o Teu povo, traz na Tua paz, em nome de Jesus, nos dá um culto abençoado pelo Senhor nosso Deus, amém, Jesus. Amém. Departamento de Louvor, adorando o nome do Senhor com toda a igreja, com o hino da nossa harpa cristã. Nós estamos, esse mês de setembro, um mês de oração especial. Nós já oramos toda semana, todo dia, toda quinta, toda terça, todo sábado. Além desses dias normais de oração, nós estamos também, esse mês, fazendo um mês especial de oração. Oração primeira, na semana de setembro, foi oração por cura. Semana que passou, oramos pelo desemprego, e essa semana vamos orar pela família, e na última semana nós vamos orar pela igreja todinha, em nome de Jesus. Presbítero Davi, por favor, nessa cadeira aqui. Ok, meu filho? O senhor é o preletor de hoje, tem que ser honrado aqui no púlpito da igreja. Amém? Glória a Deus. Adoremos ao Senhor com o hino da nossa harpa cristã. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o hino de número 526. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando as estrelas são de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que Tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no Teu Filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor,
em reverência à palavra do Senhor. E vamos ler 9 versículos do Salmo 107. Salmo 107. A palavra do Senhor nos diz assim: dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que entregou de entre as terras, do oriente, do ocidente, do norte ao sul. Alguns andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. A cidade que deviam habitar, levou-os, por caminho direito à cidade que deviam habitar. Deem graças ao Senhor pelo seu constante amor e pelas maravilhas para com os filhos dos homens, pois satisfez a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Louvado seja o nome do Senhor. Convidamos o pastor Weber para estar orando por toda a igreja do Senhor. A paz do Senhor, irmãos, amém? Oremos. Senhor amado, Deus maravilhoso, Senhor, nós reconhecemos que Tu és o Deus que tem estado conosco todos os dias de nossas vidas. Enquanto nós passávamos, Senhor, por perigos, por dificuldades, por lutas, mas sabemos que Tu sempre estiveste conosco, nos guardando a nossa vida e nos dando a vitória. Por isso, Senhor, nós Te somos gratos, ó Pai, porque assim como Tu fizeste com Teu servo, ó Pai, o salmista, assim Tu tens feito conosco. Assim Tu tens guardado a Tua igreja de todos os males. Assim Tu tens preservado a nossa vida, até que Tu venhas buscar a Tua igreja. Pai amado e maravilhoso, nós Te agradecemos por tudo, porque Tu nos ama como um Pai maravilhoso, mesmo não merecendo o Teu amor, mesmo muitas vezes sendo infiéis, mesmo sendo sempre pecadores, ó Pai, mas Tu permaneces fiel para conosco. Senhor, Tu és maravilhoso e por isso nós Te adoramos e engrandecemos o Teu santo nome neste lugar. Pai amado, toma liberdade neste lugar, ó Pai, faz como Tu queres. É assim que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Departamento de louvor, mais uma vez, adorando o Senhor. Enquanto o louvor chega aqui, nós vamos orar pelas nossas crianças que vão para o cultinho das crianças. Olha que coisa linda, né? Coisa linda, essas crianças maravilhosas. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, aqui estão, ó Deus, essas crianças que agora vão, assim como nós estaremos aqui Te adorando, elas vão Te adorar. Ali com as titias, Senhor, vão aprender mais da Tua palavra. Abençoa essas crianças, abençoa todo o departamento infantil, que eles possam ser, Senhor, ensinados no caminho do Senhor. E assim, ao crescerem, sejam testemunhas da Tua palavra. Abençoa todos e todas para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe as nossas crianças. Departamento de louvor, adorando ao Senhor. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu queria convidar a igreja para ficar de pé, para nós adorarmos. E que você possa aproveitar esse tempo de louvor, que nós vamos entoar cânticos a Deus, que você possa entregar a sua perfeita adoração ao Pai. Ele está aqui para ser adorado por nós. Então vamos entregar o nosso melhor. Se alegre na presença de Deus.
Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás
participar. Sua obra vou cantar, meu Salvador. A cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Seu amor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, quando a gente conhece o amor de Deus, quando a gente é chamado à presença dEle, quando a gente é inundado por esse amor, por mais que a gente vá para outros lugares, nada vai nos satisfazer, nada vai fazer passar aquela vontade que nós tínhamos quando estávamos na presença do Pai, quando nós honrávamos a Ele, quando nós estávamos cheios da presença dEle. E é sobre isso que nós queremos falar essa noite.
se você já esteve um dia na presença do Pai, e hoje você se sente tão frio que você não consegue mais, saiba que o seu lugar sempre vai ser na casa do Pai. Ele tem lhe chamado. Então você nunca vai estar satisfeito em outro lugar, porque a presença dele vai lhe chamar. Então entenda que a sua vida só vai ser completa em Deus. As nossas vidas só são completas em Deus e nós precisamos dele constantemente. E é para isso que nós estamos aqui essa noite, para clamarmos, exaltarmos o nome desse Deus que é tão maravilhoso e tão grandioso. Então entre na presença do Senhor, busque a presença dele, pois a palavra dele diz que se nós buscarmos, nós iremos achar. Quanto mais nós buscarmos, mais ele vai se doar a nós. Busque a face do Pai e você vai ver o mover de Deus sobre a sua vida. Aleluia, Deus. Nós queremos te exaltar essa noite, Pai. E queremos atrair a tua atenção para nós. A tua presença sobre as nossas vidas. Mesmo nós não sermos dignos, Senhor. Mesmo nós não merecendo, vem com a tua glória sobre nós, Pai. Aleluia, Deus. Aleluia. No Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, andar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Eu queria ver só a igreja cantando. Quem já pisou no Santo dos Santos? Quem já pisou? Aleluia, Deus. Oh, Deus, é pra Ti, Senhor. Nós queremos Te entregar a nossa adoração, Pai. Escuta o louvor da Tua igreja, Senhor. A glória de Deus. Aleluia. Aleluias. Hoje nós entramos na presença do Senhor por meio do sacrifício do Seu Filho. Mas um dia nós devemos crer que veremos o Senhor face a face, assim como Ele nos prometeu e assim como Ele é. Enquanto esse momento não chega, nós clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluias. Tu és a nossa luz e a nossa salvação, Senhor. De quem nós teremos medo? Tu és a fortaleza da nossa vida. E nós nada, Senhor, nada iremos temer. Aleluia. Declare nessa noite: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
ti eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém, irmãos, graças a Deus. Nós ontem tivemos um culto maravilhoso aqui na igreja. A ceia do Senhor foi uma bênção, graças a Deus. Nós queríamos lembrar os irmãos que nós entendemos as lutas, as dificuldades que todos nós passamos, né? Mas tem pessoas que ainda estão passando mais necessidade que outras. E por esse motivo, esta igreja tem todo mês, por ocasião da ceia, nós arrecadamos alimentos para tentar fazer uma cesta básica para algumas pessoas da igreja que estão realmente muito, mas muito necessitadas. E, lamentavelmente nesse mês, nós estamos com uma série de dificuldades para montar as cestas básicas. Muitos ajudaram, mas ainda falta muita coisa, né? Eu acho que o arroz, porque aumentou, né? Aí muita gente... O arroz, irmão, o problema é o arroz agora, né? O produto mais está faltando é arroz, né? Vamos tentar substituir arroz por macarrão, por outras coisas, né? Porque o negócio está difícil. Então, irmão, está faltando macarrão aí, está faltando arroz, está faltando vitamilho na cesta básica, né? Quem puder ajudar, arroz, vitamilho, pacote de leite, biscoito e farinha. Esses 5 itens estão faltando na cesta, para concluir as cestas básicas, né? Feijão está ok, outras coisas, açúcar está ok, mas esses itens, arroz, vitamilho, leite, biscoito e farinha, estão faltando. Se você puder ajudar, para que a gente essa semana complete, porque com certeza alguns desses irmãos estão dependendo dessa cesta básica para sobreviver, por incrível que pareça. Então vamos, eu sei que está difícil, tá, mas vamos nos solidarizar com essas pessoas que necessitam. Pois é, se você puder fazer isso e não tiver como entregar, basta você ligar nas redes sociais, tem os telefones dos irmãos que cuidam desse departamento da cesta básica, né? E tem os irmãos lá, o irmão Adriano, o irmão Vitor, presbítero Vitor, presbítero Neto. Esses irmãos, basta você ligar, pode ser onde for, eles vão buscar na sua casa. Mas pastor, é só um litro de leite, ele vai buscar. Ele vai buscar. O importante é você ajudar, que de um em um as coisas acontecem e a gente consegue então montar essa cesta básica. Amém? Para com esse amém que deu aí, eu acho que dá para a gente completar, viu? Em nome de Jesus. Vamos convidar o conjunto Vozes Angelicais para adorar o nome do Senhor. Vozes Angelicais adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Enquanto o conjunto se prepara, o pastor Ronilson está lembrando que ele já viu algumas caras novas aqui na igreja hoje, né? Ele é cuidadoso, né? Eu gostaria de saber nesta noite se tem alguém que nos visita, está nos visitando essa noite. Você está nessa noite? Meu Deus, que coisa linda, olha, muita gente. Pastor Ronilson, o senhor é fogo, né? Um casal ali nos visitando, ali atrás mais uma família, que beleza. Quem mais nos visita? Mas que coisa boa, outra irmã que nos visitando. A igreja está feliz com a presença desses irmãos conosco essa noite, digam todos amém? Amém. Meus amados irmãos visitantes, é a primeira vez que vocês vêm aqui? É a primeira vez? Vocês vão ganhar um crédito, tá? Um crédito. Pastor, o que é isso? Aqui na igreja, quando a gente visita pela primeira vez, após o culto, ali fora nós temos um local bem aconchegante, que os irmãos, isso antes da pandemia, né?
Os irmãos iam ali e eram recepcionados. Nós temos um departamento só para recepcionar vocês. Só que na pandemia, ele foi suspenso até passar a pandemia. E vocês ficam com crédito. Quando voltar outra vez, vocês ganharão. O que é, pastor? É um chocolate quente, delicioso, para quem nos visita pela primeira vez. Então, lamentavelmente, esse departamento está esperando que passe a pandemia para voltar a funcionar. Mas sejam muito bem-vindos a esta casa, sejam abraçados por essa igreja, e é uma honra recebê-los conosco nessa noite. Vozes angelicais, adorando o nome do Senhor. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode escrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele quer soprar
Amém. Convidamos os nossos diáconos para recolher as ofertas e os dízimos. Convidamos o Ministério de Louvor para estar fazendo mais louvor enquanto nós vamos contribuir para a obra do Senhor. Glória a Jesus. Madriana vai orar pelo ofertório. Madriana, orando, irmã Adriana, ela mesma. Orando pela oferta, irmã Adriana, em nome de Jesus. Jesus é bom, irmão. Amém. Amém. Oremos. Deus, nós queremos te agradecer por esse momento. E eu venho te pedir, Deus, que tu venha abençoar cada um que vai estar ofertando, Senhor, aqui na tua casa. Que tu possa abrir portas para que aqueles que ainda não podem te ofertar possam conseguir um emprego para estar ofertando aqui, Deus. Abençoa a vida de cada um. Honra cada um que está fazendo sacrifício, Senhor, de te honrar através dessas ofertas. Abençoa as nossas vidas, abençoa a vida de cada um que está aqui, Senhor, de cada pessoa que decidiu vir te honrar, entregar o seu melhor a ti. Ser com cada um de nós, Deus. Nos usa conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Número 151. Ah, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade. Fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouve tua voz eu quero, nesse mesmo som, para teus filhos fala e no caminho bom, pela bondade os guia, aprende o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouve tua voz eu quero, e nesse mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para
voz eu quero, e nesse mesmo som. Meus amados irmãos, hoje, quando você chegou aqui na igreja, você recebeu um convite para sábado, não é? Nós estamos com 7 meses, não temos culto infantil aqui na igreja. E depois de 7 meses, vamos voltar agora, próximo sábado, às 17 horas, é o culto infantil. Não é isso, irmã? Hã? Desculpe, 17h30. Isso, 17h30, desculpe. 17h30, sábado, culto infantil. Você recebeu um convitinho, venha. Eu vou vir. Sábado, eu vou ouvir a irmã Nicole. Estou lembrado. Vou vir para assistir o culto, adorar a Deus e ouvir a Nicole cantando. A Nicole é uma menininha que tem uma voz maravilhosa, viu? Vou vir para ouvir a Nicole. E hoje, depois do culto, nós vamos ter o sorteio, né? O Vozes Angelicais, né? Para ajudar na festinha delas, que vai ser agora em novembro, não é? Elas estão oferecendo aí um sorteio de um dia, olha para as mulheres, né? Um dia de princesa. Meu Deus do céu. Mansônia, você vai ser essa princesa? Mas, meu Jesus, olha aí, Mansônia. Dia de princesa, viu? Quem for sorteada, a mulher que for sorteada, vai ganhar esse negócio aí, que é um dia de surpresa. Tomara que seja a Eliane, né? Minha mulher está concorrendo, hein? Já é uma princesa, aí pronto, vai ficar melhor ainda. Prepare o seu coração, que nós vamos ouvir um louvor agora. Após esse louvor, nós vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. O presbítero Walter pediu para louvar o Senhor. Ele, além de presbítero pregador, também é cantor, viu? Cantor. Ele, pastor, eu quero cantar. Eu digo, tá bom, vai cantar, canta, né? Tem fôlego, louve ao Senhor. Depois desse louvor, vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Graça e paz, queridos, amém? Nós estamos muito gratos ao Senhor, porque Humberto tem muita microfonia aqui em cima. O retorno do microfone aqui está muito alto. Estamos muito gratos a Deus, queridos, porque Deus tem sido maravilhoso conosco. Ele tem nos dado da sua graça, da sua misericórdia. E essa semana eu fui apresentado a essa música, a esse louvor. E eu confesso aos irmãos que desde o momento que eu me deparei com essa canção, com esse louvor, eu coloquei no meu coração o desejo de adorar o Senhor com essa canção aqui na igreja. E se alguém estiver hoje neste lugar, e eu acredito que tudo é propósito de Deus, eu não creio em coincidência, eu creio em providência de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa hora, nesse lugar. Que você possa descansar o seu coração. Descansar na presença do Senhor. Agora baixou muito, Humberto. Pode soltar. Aleluia, Jesus. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante.
Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem está contando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Aleluia, Jesus. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um fim onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem está tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem está falando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Descansa, eu sei que o meu Deus garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem está tocando agora. Já tenho a tua vitória. Eu já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Descansa, meu filho. Podes confiar em mim. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Meus amados irmãos, a igreja vai começar agora no primeiro sábado de outubro, o nosso seminário de teologia. Aqueles irmãos que entregou a documentação, já saiu a relação dos aprovados, tá? Você procura a irmã Ruth, veja se seu nome está lá, e a inscrição será até o dia 27 de setembro. A inscrição para o seminário de teologia, curso médio em teologia. A inscrição é R$ 80 e será até o dia 27 de setembro. A primeira aula inaugural estará conosco o diretor da Faculdade de Teologia do Ceará, lá de Fortaleza, Faculdade de Teologia de Fortaleza, FAFIFO, e teremos aula inaugural dia 3. E em seguida começaremos com a primeira disciplina, Introdução à Bíblia, que vai ser ministrada pelo pastor Grijalba. Conhecem? Ele vai vir ministrar
ele vai ministrar essa disciplina, tá? Pastor Grijalba vai começar o seminário ministrando a disciplina Introdução à Teologia. A segunda disciplina será ministrada pelo nosso teólogo Adriano. E a terceira pelo presbítero Walter. E assim nós vamos depois indicando quem são os próximos professores, tá? São, parece que 9 ou 10 disciplinas, são 2 anos, curso médio em teologia. Ao terminar o curso médio em teologia, se você quiser, você continua, faz mais 2 anos, aí já é o bacharel em teologia, pela Faculdade de Fortaleza, em convênio, Assembleia de Deus Ágape, em convênio com a FAFIFOR, FATEFOR, desculpe, olha, errei até o nome da faculdade, FATEFOR, Faculdade de Teologia de Fortaleza, FATEFOR, é a Faculdade de Teologia, devidamente reconhecida pelo MEC, uma coisa, não tem nada aqui de gambiarra, é coisa séria, tá? E nós não faríamos um convênio com a faculdade de fachada, que faz com a faculdade de verdade, tá? É assim que a Ágape funciona. Amém, irmãos? Presbítero presbítero Davi. Vitor Ranovo, tu escuta o que Deus fala, viu? Presbítero Vitor, presbítero Davi, convidado que foi para o pastor da igreja, vai nos trazer a poderosa palavra de Deus. Curve sua cabeça e vamos rogar ao Senhor pela vida do nosso presbítero Davi, que nesta noite será o vaso usado para a transmissão da palavra do Senhor. Deus, nesta hora vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Até agora nós temos ouvido, temos falado com Deus, com o nosso louvor, com a nossa oração, com a nossa oferta, e agora, Deus, queremos que Tu, Senhor, fale conosco, através da Tua palavra. Toma o Teu filho, presbítero Davi, nas Tuas mãos, para que ele possa mais uma vez ser usado na transmissão da Tua palavra, para a edificação da Tua igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, meus irmãos? Meus amados, é motivo de muita alegria, mais uma vez, estar com essa incumbência de trazer a palavra do Senhor para a igreja, e eu creio que Deus falará aos corações, não por mim, mas através de mim, me colocando na minha insignificância e exaltando o nome do Senhor, para que a palavra dele seja ministrada na sua vida, com esperança de salvação, a qual nós tanto cremos. Meus queridos, sem mais delongas, ainda tem o sorteio, eu queria que vocês abrissem vossas Bíblias, lá no livro de 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 3, e eu vou pedir um pouquinho da paciência dos irmãos, que eu gostaria de ler todo o capítulo, são apenas 18 versículos, a gente consegue ler em 3, 4 minutinhos, eu acho que vai ser muito importante para a nossa reflexão. E eu aproveito enquanto os irmãos abrem, eu peço que vocês deixem as vossas Bíblias também abertas, tá bom? Eu vou tentar varrer um pouco o texto, e seria importante sempre se reportar a ele mesmo, para que você possa relembrar aquilo que foi lido. Amém? Podemos começar? A palavra de Deus diz o seguinte: amados, esta é agora a segunda carta em que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem. Se lembrem das palavras proferidas no passado, pelos santos profetas, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da tua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação.
mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, meus amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a cumprir a sua promessa. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Muito pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nele há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, meus amados irmãos, enquanto esperem essas coisas, empenhem-se para ser encontrados por Ele, em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas nestes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para todo sempre. Amém. Meus queridos, se você teve a oportunidade de ler juntamente comigo e entender minimamente o que já foi lido, creia que você ganhou a noite. Nós temos vivido tempos onde a nossa fé, ela tem sido escrachada. Muitas das vezes porque aqueles que se encontram nos púlpitos confundem aquilo que é falado e entram em paradoxo com as suas práticas. Outras pessoas realmente duvidam, associam ao termo fundamentalista ou antiquado aquilo que nós cremos da palavra de Deus. E quando a gente vai ficando mais experiente, não tão novo, daqui a alguns dias eu completo 38 anos, a gente começa a perceber que nós precisamos ter coerência com tudo aquilo que nós fazemos. O nosso tempo, ele parece que se torna mais precioso. A iminência da morte, posso estar exagerando um pouco, mas a iminência da morte nos faz lembrar e meditar de tudo aquilo que nós fizemos. E isso às vezes me faz uma autorreflexão para saber como é que eu tenho realmente aproveitado o meu tempo. Quais têm sido as motivações para as sementes que eu tenho lançado em minha vida? Muitas das vezes nós depositamos valor, a gente empenha algo naquilo que não tem valor. Gastamos nossos tempos com efemeridades, e com o passar do tempo você se percebe que tudo não passava de vaidade. E como cristãos que nós somos, essa administração do tempo, ela deve ter um adendo. Deve ter algo a mais que deve ser considerado.
Porque o que nós fazemos aqui na terra, nesses anos a qual nós estaremos vivendo, ele tem por fim, se nós semearmos nesse sentido, valia por toda a eternidade. Seja na glória junto com o nosso Senhor, ou seja no inferno, a qual muitos desacreditam. Meus amados, eu quero trazer à lembrança uma promessa que eu creio que irá acontecer. Muitas das vezes nós usamos o Evangelho para nos favorecer, para ver aqueles versículos, aqueles textos, aquelas palavras e aquelas convicções que nos fazem ponderar para as nossas ações aqui na terra. E é salutar. Deus, Ele é misericordioso e Ele quer o bem do seu filho. Ele quer que nós sejamos alegres. Ele quer que nós tenhamos uma família estruturada. Eu sei que a oração que tem sido feita nessa igreja irá favorecer muitos irmãos com portas de empregos que serão escancaradas. Eu creio nisso. Mas eu quero que você venha a ter lembrança que existe uma promessa que torna todas essas outras bênçãos que foram aqui citadas insignificantes. E essa bênção nós encontraremos nos céus. E nós temos momentos que a gente se pergunta: meu Deus, onde é que tu estás? Eu me recordo que nos meus 17, 18 anos, eu entrei muito cedo na universidade, e eu me deparei numa área de formação onde a razão ela é extremamente importante. Nós não conjecturamos, nós provamos. A matemática é uma ciência exata em paralelo com a computação. E foi natural, no decorrer da minha juventude, que eu, embora tivesse desde os 3 anos de idade, desde os 5 anos de idade, entregado a minha vida a Cristo, teve momentos que eu me deparava com o seguinte questionamento: será que realmente Deus existe? Qual é o sentido de nós estarmos aqui hoje? O tempo que você está aqui nessas 2 horas, ele realmente tem sido bem aproveitado? Será que enquanto eu estava aqui na frente, vislumbrando algumas pessoas, manuseando o celular, mostrando o celular para outra, cochichando, será que realmente você está fazendo uma boa avalia do seu tempo? E eu me recordo que quando eu fazia essas autorreflexões, tinha 2 perguntas que realmente me incomodavam muito. As 2 perguntas eram: de onde nós viemos? E para onde? Para aonde nós iremos? Tem um autor de ficção que eu gosto muito, chamado Dan Brown. Talvez vocês não conheçam o autor, mas devam conhecer algum dos seus filmes ou livro. O mais conhecido deles foi o Código da Vinci. E tem um livro dele que ele faz um enredo magnífico, que é chamado o livro A Origem. E no enredo do livro ele levanta justamente esses 2 questionamentos: de onde nós iremos? De onde nós viemos? E para onde nós iremos? Você já parou para pensar nisso? A maneira como você cuida do seu filho, a maneira como você relembra do Senhor, a maneira como você medita e pratica a palavra de Deus, é motivado na expectativa de para onde você irá? E eu me recordo que teve um dia, que está descrito lá no livro de Atos capítulo 2, onde um povo vislumbrou um homem chamado Jesus Cristo, que no meio da região da Galileia, no meio de uma situação política que descredibilizava qualquer tipo de convicção sobrenatural, Jesus Cristo padeceu na cruz, por mim e por você. Ao 3º dia ele ressuscitou. E quando ele retornou após ressuscitar, ele permeou por entre os discípulos por 40 dias. E ele ministrou sobre as coisas do reino. E quando ele estava na iminência de subir, a palavra de Deus relata que os céus se abriram. E ele olha para os discípulos e diz: o meu espírito ficará para com vocês,
para que o meu evangelho, ele possa ser propagado por toda a região da Samaria, da Galileia e por todos os confins da terra. E a palavra de Deus, ela relata que os olhos daqueles irmãos viram Jesus subindo, e de uma hora para outra aparecem 2 varões de branco do lado deles, e ele fala para aqueles irmãos, ele fala para a igreja hoje: da mesma forma como vocês viram os céus se abrindo para que ele suba, eu creio que os céus irão se abrir e nós iremos ver o nosso Senhor descer, para a honra e a glória do seu nome. Meus irmãos, eu não sei vocês, o nosso irmão aqui cantou um belíssimo louvor, que ele apazigua as nossas almas. Muitas pessoas se encontram ansiosas, muitas batalhas cruéis são destravadas contra nós, mas eu creio que tem uma promessa que virá sobre a minha vida e a sua, onde todas essas barreiras, onde todas essas lutas, elas serão colocadas por fim na sua vida, e por toda a eternidade, você vai ter a oportunidade de louvar ao Senhor, dando glórias e glórias ao seu nome. Tem um louvor, eu queria muito, irmãos, ter o dom desse homem aqui de poder cantar. Mas tem um louvor que eu acho ele lindíssimo, que na realidade está na harpa cristã. O hino 422, ele tem um refrão que eu espero cantar quando os céus estiverem abrindo. E ele diz mais ou menos o seguinte: irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que eu hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Jesus. Aleluias! Rodeado de grande esplendor. Você tem saudade? Aplauda ao Senhor. É para Ele. Se é para Deus, aplauda. Eu tenho saudade da Nova Jerusalém. Irmãos, creia que nós iremos andar por essa linda cidade. E o interessante é que esse louvor, ele parece que coloca um paradoxo, uma contradição. Como é que nós vamos ter saudade daquilo que nós não conhecemos? Não é interessante isso? Mas eu sei que existem pessoas que têm uma necessidade dentro do coração, que você se pergunta assim: meu Deus, com quem é que eu posso preencher? Essa plenitude de nossas vidas serão dadas nos céus. E é em cima desse desejo que o apóstolo Pedro escreve a carta pela segunda vez para aquela igreja. Você vai perceber, com um pouquinho mais de instrução, quando você se matricular nesse curso de teologia, que na realidade essa carta, tanto a primeira como a segunda, foram uma das poucas que não foram destinadas a uma igreja específica. Ela é uma carta geral. E usando de um artifício pedagógico extremamente eficiente, que é a repetição, Pedro, ele diz o seguinte: vou trazer em vossas mentes lembranças daquilo que vocês já sabem. O capítulo 2, você vai perceber que ele vai destacar a imoralidade de alguns falsos profetas. Pedro, ele exorta a igreja, porque a igreja, ela está envolvida no meio de um povo onde o questionamento de nossa fé começou a ser deturpado. Começou-se a haver um relativismo. Verdades que foram visualizadas passaram a ser relativizadas. E quando chega no capítulo 3, Pedro, ele começa a exortar de maneira mais forte.
não somente fazendo apontamentos daquilo que é errado, mas ele começa a exortar na palavra aquilo que é correto, em concernente ao reino dos céus. Pedro, ele diz o seguinte: desde sempre vocês já escutais essas coisas. Por que é que ele está falando isso? É por isso que eu pedi que vocês ficassem com as Bíblias de vocês abertas. Porque ele diz o seguinte: em ambas as cartas, eu quero escrever as palavras que foram proferidas tanto por profetas, ele está se referindo ao Antigo Testamento, como também foram ministradas pelo Senhor Jesus Cristo no seu sermão escatológico. Então o que ele está falando é que existe uma unidade, existe uma normalidade, um padrão a ser seguido, que o Evangelho sempre apontou, que o Antigo Testamento sempre destacou, que nós iríamos sim, em um determinado momento, contemplar a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele está lembrando o povo disso. Vocês sempre escutaram isso, mas eu tenho necessidade de vos fazer lembrar que Deus está em nossos corações, para que o nome dele seja exaltado e que a gente possa contemplá-lo nos céus. Mas em paralelo ao que o Pedro escreveu, é interessante que você entenda um pouquinho o contexto político e econômico da região. Naquela época, acredita-se que essa carta ela tenha sido escrita aproximadamente, talvez uns 60 anos a 70 anos depois de Cristo. Tem alguns teólogos, historiadores, que colocam de maneira um pouco mais precisa, dizendo que foram 66 anos. Mas independente de quanto tempo levou, é importante que você saiba, e eu quero destacar, olha a semelhança com o que nós vivemos hoje. Naquela época existia um braço dos judeus que começou a ter um relacionamento com outro grupo de religiosos chamado de gnósticos. Os gnósticos, ele era um grupo religioso que tentava descredibilizar Jesus Cristo enquanto Deus. Para eles era conveniente um Jesus que praticava boas obras. Para eles era interessante que houvesse um Jesus que ele amasse o próximo, independente dos seus erros. Para eles era interessante que o pecado pudesse até ser aceitado, porque faz parte de nossas decisões. Nós temos o direito, segundo alguns, de colocar a nossa felicidade acima de qualquer coisa, acima de todas as regras, e mesmo que, se essa qualquer coisa for a palavra de Deus. E é nesse período que é escrito o Evangelho de João, onde ele destaca, diferentemente dos outros evangelhos sinóticos, não Jesus Cristo apenas enquanto homem, mas ele destaca, assim também como no livro de Colossenses, que Jesus Cristo, ele é Deus. Nós cremos em Jesus Cristo, e Jesus Cristo é Deus. A palavra de Deus destaca que ele era no princípio, ele era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio de todas as coisas. Esse é Jesus. Jesus é aquele que não esmagará a cana quebrada e nem lançará fora o pavio que fumega. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro Santo, cujo sangue foi colocado na Páscoa para que houvesse a remissão dos seus e dos meus pecados. Ele é aquele que afofa no leito da morte a nossa cama. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que vai garantir a sua e a minha provisão. Ele é aquele que, sendo rei na eternidade, veio à terra para se colocar como servo. Ele é aquele que nos garante, mesmo quando nós formos perseguidos, o reino dos céus. E é esse reino dos céus, no meio de uma perseguição que o Império Romano impunha sobre aquele grupo de irmãos, que era meu e seu irmãos, que Pedro destaca: o reino dos céus, ele será nosso.
aquele que eu espero o ressoar das trombetas, que irá descer, ressuscitando mortos e levando o resto consigo para os céus. Esse é o Jesus e Deus que eu creio. Você lembrou quem é Deus? Você lembrou quem é Deus? Todos esses atributos, eles transcendem a nossa inteligência e a nossa capacidade de argumentação. E essa convicção, irmãos, ela é relatada para a gente diariamente. Quantas vezes você se depara impossibilitado de resolver alguma coisa? As tempestades, elas são interessantes. Elas chegam sem mandar recado. Independente do bem-estar a qual você está hoje, tempestades ou vieram ou virão sobre as suas vidas. Elas são incontroláveis. Não depende de mim ou de você para poder acalmá-las. Mas somente com Jesus Cristo no nosso barco, que nós teremos a tranquilidade de andar por mares calmos. Porque Ele vai dizer assim: acalma-te e cala-te. Esse Deus que foi falado aqui para vocês hoje, que está fazendo com que a sua mente possa ser reavivada, é o Deus que está aqui nessa igreja. Você crê nisso? Amém? Está com mais ou menos uns 10 dias. Não, tem 2 semanas. Tem um pouco mais de 2 semanas. Eu estava sentindo um desconforto muito grande no peito, que realmente estava se me incomodando ao ponto de eu começar a desconfiar. Pronto, eu estou tendo um ataque cardíaco. Eu rapidamente fui na emergência. Marquei com um pneumologista. E ele me consultou, parará, e ele diz o seguinte: olha, eu preciso que você faça uma tomografia do tórax e da face. E eu nunca tinha feito uma tomografia na minha vida. Aí eu, meu querido, você poderia me dizer por que dessa tomografia? Ele disse: rapaz, faça, que quando eu pegar o lado eu converso com você. Eu disse: misericórdia. Isso foi na quinta-feira. Quando foi na terça-feira, aliás, foi na quinta-feira, e eu fiquei assim tão ansioso, eu esqueci que existia um Deus que estava no controle das coisas, que eu saí lá do centro de pneumologia do Ceará, fui bater na Unimed, e eu tentei lá a todo custo fazer essa tomografia. Assim foi feita, e passou-se mais 4 dias, e o exame da tomografia saiu. Me lembro como se fosse hoje, era 2 horas da tarde, eu peguei o exame, fui para dentro do meu carro. Quando eu abro, nódulo no lado esquerdo do peito. Misericórdia. Eu ligo logo para a Natália: amor, infelizmente, eu me deparei aqui com um laudo de um exame, e eu estou preocupado. A minha chefe me liga na hora, porque era o horário de uma reunião, eu ia fazer a reunião online, e eu começo logo a chorar, falando para ela: olha, eu não tenho a menor condição de participar de reunião de trabalho agora. Eu estou indo para minha casa, praticamente para me despedir da minha família. Foi mais ou menos isso. Gente, como a gente é tolo. E eu fui para casa com esse bendito laudo. Eu, meu Deus, o que será isso? Procurei no Google, tentei tirar um entendimento. Eu me lembrei até dessa abençoada que está ali, que eu ia mandar mensagem para ela. Aí eu falo com um amigo meu: cara, manda isso aqui para tua irmã, pelo amor de Deus, para me dizer o que está acontecendo comigo. Aí a menina pega e fala: olha, ele precisa fazer um exame um pouco mais. Tomou um maligno, e com certeza, gente, você percebe o quanto nós somos desprezíveis? Até eu descobri que era simplesmente uma cicatrização, que o diagnóstico chama de nódulo, eu já tinha me matado, me enterrado, pedido perdão de todos os meus pecados. Mas às vezes, o laudo dele diz assim: o nódulo ele é maligno. Às vezes, tem situações que fazem com que esse rapaz aqui, o Tiago Ferreira, ele possa entender que a sua vida não tenha valor.
Pessoas se lançam de prédios para ceifar as próprias vidas. Pessoas que de uma hora para outra tinham uma harmonia dentro da sua casa por conta de um emprego estável, se pegam desprevenidas. De pessoas que estavam com um relacionamento duradouro, casamento sólido, filhos bonitos, e de uma hora para outra ele é separado por uma quebra de aliança mediante uma traição. E meus amados, quando essas tempestades chegam, acreditem, somente Deus que pode nos trazer o conforto. Somente Deus para nos trazer uma promessa, que ela extrapola esses malefícios, que extrapola os benefícios que nós viemos a ter, porque o reino dos céus, ele nos é garantido com perfeição, para toda a eternidade. No versículo 3, ele diz o seguinte: antes de tudo saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, seguindo o que? As vossas próprias paixões. O que é que ele quer dizer com isso? Tem um teólogo muito, assim, eu sou fã dele, ele faleceu ano passado, chamado Warren Wiersbe. Não sei se algum de vocês já viram, se você anda na Casa da Bíblia, na Bíblia Opção, nessas lojas, mas tem um box de estudo da Bíblia de 6 volumes. Eu tenho esse negócio em casa, vale a pena. E ele destaca, falando a respeito dessa passagem, o seguinte: se o estilo de vida do indivíduo, ele é contrário à palavra de Deus, só tem 2 possibilidades. Ou ele se adequa à palavra, ou ele distorce a palavra, para que quando ele vier a distorcer, as suas paixões possam ser ajustadas. Por que é que Pedro falou isso para a igreja? Porque a nossa natureza, irmãos, ela é muito falha. Nós queremos relativizar alguns pecados. Existem pessoas que querem moldar a palavra de Deus ao seu estilo de vida, contrariando coisas que são óbvias diante dos olhos de todos, quanto mais de nosso Senhor e Salvador. E a pergunta é: nós somos essas algumas pessoas? Você, jovem, meninozinho novo assim que namora, que está noivo, algum dia já pensou assim: não, vamos ter uma relação, bora para a cama, bora transar. A criança que tem aqui está olhando o celular. Porque nós vamos casar mesmo? Nós vamos casar, qual o problema? Quantas pessoas, amigos nossos, traem suas esposas, ou o contrário, e não é problema até que se descubra? Quantas pessoas você acha que podem pegar, por exemplo, um recibo falso e colocar na sua declaração do imposto de renda? Assim somos nós. O silêncio reflete uma identidade da palavra de Deus que está sendo professada com nós mesmos. E eu não estou aqui exortando a igreja, eu estou exortando ao Davi. E por coincidência nós somos irmãos em Cristo, e nós vamos ser submetidos ao mesmo crivo da palavra. O pecado, lá no livro de Miqueias, você vai no livro de Miqueias, no livro de Oséias, no livro de Isaías, ele vai destacar uma parte da história do povo judeu. E é interessante que tem uma hora que o profeta diz o seguinte: olhe, vocês serão alcançados por destruição na invasão babilônica, porque vocês amam o pecado e aborrecem o amor, aborrecem a palavra. Onde nós deveríamos amar a palavra e aborrecer o pecado. Sabe por que essa exortação existe? Porque muitas das vezes nós amamos o pecado. E eu estou falando agora de mim. Quantas vezes eu me deparei nesse culto aqui na frente,
ou com mais recordações vivas naquele outro santuário. Todo domingo eu estava ali na frente, e não era por outra coisa. Eu estou sendo franco com vocês, eu amava o pecado. Teve um momento que eu achei que a minha família não valeria a pena. Teve um momento que idiotamente eu achei que eu tinha o controle das coisas. E mesmo assim, eu caía sempre no braço do pecado. Somente Deus que nos dá força para que nós venhamos a vencer isso. Porque Ele nos ama e Ele promete a mim e a você os céus. E como esse corinho que eu cantei fala no começo, ele diz que no céu não entra pecado. Não entra. Não se enganem, não nos enganemos. Versículo 4 tem uma pergunta: onde está a promessa da sua vinda? Eles, além de duvidar, eu acredito que no texto, a maneira qual foi descrito a frase, ela está sendo irônica. É por isso que ele se refere a esses indivíduos como escarnecedores. Tem horas que Deus que aparentemente demora, né? A gente espera, ora, tenta fazer tudo correto e Deus nunca vem. E meus irmãos, sejamos sinceros. Quantas vezes você já se fez essa pergunta? Será que Jesus Cristo vai voltar? Eu acho pouco provável que somente eu tenha feito essa indagação. Mas a palavra de Deus, ela nos revela que sim. O seu dia a dia, se você parar agora e olhar o que foi a história da sua vida, você vai entender que foi fruto da misericórdia e da graça de Deus. E esse mesmo Deus que lhe abençoou sempre, é o mesmo Deus que irá voltar. Ele está conosco, Ele tem cuidado de nós. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai que sabe o momento certo, sabe a hora exata para estender a mão ao Filho e poder resgatá-lo. É esse o Deus que nós cremos, é esse o Deus que é o nosso Pai. Os versículos 5 e 6, eles revelam que Deus foi o arquiteto do universo. Ele criou a terra e o mar com uma simples ordem. Só que essa obra, ela foi destruída em algo que nós conhecemos como dilúvio. Só que o dilúvio, ele teve duas interpretações. E existem alguns questionamentos, uma fundamentação histórica, arqueológica, que de fato existem diversos textos, não somente bíblicos, que relatam que existe um momento onde uma grande quantidade de chuva, de água, invadiu a terra. Nós cremos como um dilúvio. Outras religiões têm um entendimento parecido. Só que mais do que entender se existiu ou não, eu quero que você entenda o porquê do dilúvio. O dilúvio foi uma ação de Deus para que houvesse justiça na terra. E a justiça, ou ela condena, ou ela dá o escape. Ou a escravidão, ou a liberdade. Ou é grilhão prendendo, ou correntes destroçadas. E para quem está dentro da arca, significa salvação. E Pedro está fazendo uma referência ao texto lá no Antigo Testamento, naquele momento. Porque de igual modo como muitos escarneceram, como muitos duvidaram, como muitos fizeram hora, que nem diz o cearense com Noé, eles foram dizimados mediante a justiça de Deus. Porque Ele tem autonomia, Ele tem soberania para tirar e dar a vida. É esse o nosso Deus. A régua, quem coloca é Ele. E é daquele nível para baixo. Então Ele resgata, porque no tempo de Jesus, esses 70 anos depois, o povo começou a duvidar também. Não existiu não. Como é que Ele vai voltar se Ele nem subiu?
na academia é muito interessante. O fato de você fazer um mestrado, um doutorado, e entrar numa universidade, que é o meu caso, para muitos colegas meus, é motivo de confronto, por eu ser tão estúpido, na boca de alguns é assim, por eu crer na palavra do Senhor. E é loucura mesmo, irmã, porque se não for loucura, na base da razão, é algo utópico, é algo surreal. Mas eu creio que da mesma forma que o nome de Jesus tem sido escarnecido por muitos hoje, essa palavra aqui, que é para o futuro, ela irá se concretizar. Vai ser igual como Sodoma, vai ser na base do fogo. Pode ser na base da água, como foi no tempo de Noé. Mas a palavra de Deus, ela nos garante. Eu não sei se de maneira metafórica ou de maneira real, mas o fogo vai consumir a terra. E os ímpios serão destruídos. E quem quiser ter o escape, no meu entendimento, baseado na fé, não tem outra escapatória. É você apelar para Deus mesmo. Essa é a palavra de Deus. Escarnecer é algo um pouco diferente do que zombar. Escarnecer, muitas das vezes, não é só desacreditar, achar que você é tolo. É tentar te colocar numa situação de ridículo. E eu paro para perceber. Eu tenho o tal do Instagram, mas vocês não me veem. Quem me tem no Instagram, eu não coloco nada. Mas às vezes eu vejo algumas notícias e eu gosto de ler os comentários. E é impressionante quando tem alguma coisa relacionada com igreja, com pastor roubando, com deputada matando o marido, com padre desviando dinheiro. Você vai ver lá que ainda existem escarnecedores. E é porque a praga é crente desse jeito. Se for para ser assim, eu prefiro nem pisar na igreja. Os crentes, os fanáticos religiosos, são a maldição da terra. E eu glorifico a Deus por ver esses comentários, porque a palavra de Deus, ela me garante lá no livro de Marcos, pela boca de Jesus no capítulo 25, que isso são sinais da sua vinda. Ele vem. Ele vem. Os céus que existem agora e a terra, pela mesma palavra que foi dada para aquele povo, eles serão entesourados, para que a glória de Deus, ela venha sobre a terra. O versículo 8 e o 9, vamos ler aqui rapidinho. Não se esqueçam disto, meus amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Você acha que Deus está demorando? Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais complicada, tá certo? Você realmente quer que Deus volte? A palavra de Deus, ela nos diz lá em 2 Timóteo, ou 1 Timóteo, me perdoe a referência errada, mas ela diz que nós devemos amar a vinda do Senhor. Gente, o que é amar a vinda do Senhor? Entende primeiramente o que é amar. Você ama, independente das circunstâncias. Você ama a partir de uma decisão de entender que aquilo é algo bom para você e você quer aquele bem. Você tem algo que é extremamente valioso aos seus olhos, mas a convicção provinda do amor lhe faz ter a escolha correta. E nós amamos realmente a vida do Senhor? Nós pregamos isso nas igrejas. Quantas vezes no seu dia a dia você realmente vive aquilo que foi cantado agora há pouco? Maranata, ora vem Senhor Jesus. O versículo
12, Pedro ele exorta. Ele diz assim, apressemos a vinda do Senhor, porque nós cremos que novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, será o nosso lar. Mas ele coloca uma advertência: por que é que nós devemos nos apressar? Porque ele é longânimo. Existem pessoas que estão aqui dentro hoje que nem creem nessa vinda, ou não almejam essa vinda. Eu não sei se é o caso de ter aqui hoje, de ter pessoas que nem creem em Jesus, e é pela longanimidade de Deus que Ele ainda não veio, para que essas pessoas venham ter a oportunidade, igual nós estamos tendo agora, de ouvir a palavra de Deus. E quando nós nos apressamos pela vinda do Senhor, Pedro ele está exortando que nós devemos ministrar o Evangelho por todos os confins da terra. E é por isso que tu és testemunho da palavra. Tu és embaixador do reino dos céus. Nós temos uma representatividade, ou pelo menos deveríamos ter, de um embaixador, um homem íntegro, da mais alta estirpe, da mais alta qualificação, como um embaixador em qualquer local do mundo para que o nome de Deus venha a ser exaltado através da sua vida. Apressa-te, prega o Evangelho. E a partir do versículo 14 você percebe que Pedro começa a dar algumas dicas, alguns ensinamentos. Realmente o tempo está avançando demais, eu vou ter que correr um pouquinho. Mas você tem esse desejo no coração de fazer morada realmente nos céus? Vocês estão me escutando, igreja? Vocês realmente têm entendimento de por que é que você está aqui? Esses quase 30 e poucos minutos que eu estou falando, você tem um entendimento que é um local a qual nós estamos contemplando a presença de Deus? Eu sei que Ele está aqui. Eu sei que almas estão sendo curadas e cativos têm sido libertos do pecado. E por nós termos esse desejo, por nós termos esse anseio, é que a palavra de Deus nos garante, nos exorta no versículo 14, que nós devemos nos empenhar para sermos achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Certa vez eu vi um pastor falando, e ele fez uma comparação que eu achei muito forte, mas ele falou para o Davi naquele momento: nós não somos a amante de Cristo, nós somos a noiva. Nós temos vestes brancas, porque as nossas vestes elas foram lavadas pelo sangue do Cordeiro Santo. Nós somos sem máculas, nós somos irrepreensíveis, não pela nossa própria força e convicção, mas porque a palavra de Deus nos garante que em Jesus há justificação para a minha vida e a sua. Porque por nós mesmos nós seremos fadados ao pecado e naturalmente à morte. O versículo 17, ele diz o seguinte: portanto, amados, sabendo disso que vocês estão sabendo agora, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm morais e princípios, e nem percam a firmeza e caiam. Ele parte do pressuposto que você tem firmeza moral. Amém? Nós temos princípios. Amém? Seremos irrepreensíveis. Amém? Jesus, só pela tua misericórdia nós alcançaremos isso. E é pela tua misericórdia que Ele nos exorta: não caiam nessa falsa moralidade. E o versículo 18, para finalizar, ele diz o seguinte: em vez de vocês caírem, antes cresçam, porém na graça
e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parece um absurdo, mas existem cristãos que não leem a palavra de Deus. Gente, é um absurdo isso. Existem cristãos que não fazem segundo Colossenses 3, versículo 15 ou 16, que diz o seguinte: amem ricamente a palavra de Deus em vossos corações. Porque se você vier amar, meus amados, tu tens um privilégio de com Ele estar na glória, agora e para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se pode, mas eu não tenho a necessidade alguma de querer que pessoas venham aqui na frente. Aqui não é teatro, aqui é um local santo. Mas eu queria pedir que vocês meditassem numa canção. Eu não quero que você levante a sua mão, eu não quero que você venha aqui na frente, nem quero dizer se você vai ficar em pé ou sentado, mas eu queria que você clamasse: Jesus Cristo vem e me prepara para a tua vinda. Beatriz, fique de pé. Eu não vou me apegar. Orem essa canção, pessoal. Com as coisas daqui. Entendam e cantam. Pois eu sei há um lugar que me espera. Aleluias! Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, louve ao Senhor. Vem buscar. Louve ao Senhor de verdade. Clama ao Senhor. Ele virá no Aleluia! piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Você crê? Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Senhor, meu Deus, meu Paizinho querido, nós estamos aqui hoje, Senhor Deus, na tua casa, nesse santuário, Pai. E eu creio, Senhor Deus, que para a honra e a glória do teu nome, as nossas mentes foram renovadas, Pai. Lembranças de uma convicção que foi plantada em nossos corações estão agora em nossas mentes, Senhor Deus. Mas, Pai, nós queremos pedir a tua graça e a tua misericórdia, Senhor Deus. Venha ser conosco e venha nos ajudar. Porque nós não conseguimos, Senhor Jesus, com as nossas próprias mãos, confrontar a nossa natureza, Pai. Nós queremos te pedir clemência, Senhor Deus, mais uma vez. E espiritualmente nós queremos nos prostrar aos teus pés, Senhor Deus, e pedir a remissão dos nossos pecados. Nos dá uma nova chance, Senhor Deus. Nos dá um novo fôlego de vida, Pai. Faz, Senhor Jesus, que as nossas botijas venham até azeite transbordando, Senhor. Nos faz ser cientes, Pai. Não nos permite ser nesses, Senhor Deus, porque nós cremos que um dia tu virás resgatar a tua igreja, Senhor Deus. Eu te peço pela vida desse jovem, Pai, o Tiago Ferreira, Senhor Deus. Venha em nome de Jesus visitá-lo nesse momento, Senhor Deus. Que todo espírito maligno, Pai, de morte não possa vir contra essa vida, Senhor Deus, e contra nenhuma dessa igreja, dos meus irmãos em Cristo, a qual nós tanto amamos, Senhor Deus. Abençoa a tua casa, Senhor Deus. Abençoa a tua igreja e nos permite, Senhor Deus, em nome de Jesus, vislumbrar os céus se abrindo e fazer morada contigo nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém.
todo